Bom dia, flor do dia! Para quem não me conhece, meu nome é Maurício, professor de Física alto, forte e musculoso, e vamos brincar de Física. E hoje nós vamos de ondas periódicas, assunto do nosso querido terceiro ano do Colégio Ideal. Então vamos lá, relembrar um pouco sobre ondas periódicas para a gente concluir essa parte, e a próxima videoaula já vai ser sobre o material da frente C. Lembra que a frente C ficou comigo? Então vamos aproveitar esse tempo agora que a gente está em casa com bastante tempo, se dedicar, estudar bastante, focar, porque vai dar certo, vamos aprender bastante. Vamos falar um pouco sobre as cordas vibrantes, ondas em tubos abertos e tubos fechados. Lembra tudo que a gente viu na nossa última aula, e ao final dessa videoaula eu quero colocar uns exercícios resolvidos. Beleza? Então lembra daquele lance, olha, se eu tenho uma massa presa fixa a uma mola, ela vai descrever um movimento harmônico simples. E se a gente tiver um conjunto infinito dessas partículas, elas vão descrever, unidas entre elas, o movimento ondulatório. Então aqui a gente precisa definir essa questão dos harmônicos. Lembra, a gente tem a frequência natural, que é o harmônico fundamental, e múltiplos dessas frequências vão ser os nossos harmônicos. Segundo harmônico, terceiro harmônico, quarto harmônico, quinto harmônico, e por aí vai. Lembra daquele lance que eu falei sobre as teclas de um piano? Por que tem tanta tecla num piano se a gente só tem 7 notas musicais? Dó, ré, mi, fá, sol, lá, si. Porque depois que termina a gente começa um novo harmônico com dó, ré, mi, fá, sol, lá, si. Outro harmônico com dó, ré, mi, fá, sol, lá, si. Dó, ré, mi, fá, sol, lá, si. E por aí vai. Também não esquece que à medida que a frequência aumenta, o som vai ficando mais agudo. Por isso que aquela última tecla tem um som bem agudinho. O último dó, né? Dó, ré, mi, fá, sol, lá, si, dó, ré, mi, fá, sol, lá, si, dó, ré, mi, fá, sol, lá, si, dó, ré, mi, fá, sol, lá, si. Ok? Então, relembrando, uma onda estacionária, a gente tem um pulso indo e outro voltando. Isso é muito importante para ondas em cordas. Lembra do que a gente viu em sala de aula, que a gente vai ter uma onda estacionária como sendo essa interferência de um pulso que foi, e ao ser refletido numa extremidade fixa, ele volta com fase invertida. A interferência entre esses dois pulsos gera essa onda estacionária, e observa aquele ponto que não vibra, que ele dá característica a esse nome de onda estacionária. E também podemos observar que pelo comprimento de onda a gente pode determinar os harmônicos. Lembra que um harmônico é um múltiplo, outro múltiplo, como eu acabei de falar. Então pronto, observa nessa imagem aí, que onde a gente está fixo entre o quadrinho, a onda azul ela tem um comprimento de onda maior. Como a gente está encaixado no mesmo intervalo, então a gente observar o amarelo, ele tem um comprimento de onda menor, então isso significa que a frequência dele é maior. Já o vermelho tem um comprimento de onda ainda menor, então seria como se você tivesse o primeiro harmônico azul, e você pode pensar num segundo harmônico como sendo o amarelo, o terceiro harmônico como sendo o vermelho, e por aí vai. Então lembra, como o comprimento de onda é inversamente proporcional à frequência, quem tiver menor comprimento de onda com certeza vai ter a maior frequência. Beleza? Tranquilo? Então, ó, vamos lá. A gente tem aqui, ó, meio comprimento de onda e uma corda. Ele está descrevendo esse movimento. Observa que aí é como se a gente tivesse o primeiro harmônico. Então, ó, lembra da partícula vibrando? Observa que é uma partícula vibrando em movimento harmônico simples, produzindo essa onda estacionária, certo? Então, é aquele lance do homem bateu em minha porta. Beleza? Aqui a gente teria uma onda inteira, que representaria o nosso segundo harmônico, certo? A gente tem uma onda inteira, então o comprimento de onda agora é a metade do tamanho que tinha antes, então consequentemente a frequência vai ser o dobro, certo? E quando a gente tiver 1,5 comprimento de ondas, ou uma onda e meia, a gente teria uma representação do terceiro harmônico. Observa aí na imagem, uma partícula descrevendo um movimento harmônico simples, fixo a uma corda, e conseguiu gerar esse perfil aí de uma onda estacionária com 1,5 comprimento de onda. Beleza? Então, bonitinho, animação. Então vamos para a parte de cordas vibrantes. Fica atento, porque aqui a gente tem um pouquinho de decoreba, porque a gente vai ter fórmulas parecidas para tubos abertos e cordas, e vamos ter uma fórmula só para o tubo fechado. Beleza? Então lembra daquele lance do nó, que é o ponto que não vibra, certo? Então a gente tem aqui, ó, o primeiro harmônico, ele é apresentado com apenas meio comprimento de onda. O primeiro harmônico, ele tem meio comprimento de onda. A gente vai observar que ele está fixo nas duas extremidades e está aberto no meio. Essa parte aberta do meio nós chamamos de ventre. Então ele apresenta um ventre. Já no segundo harmônico nós vamos ter dois ventres. Aí você tem um comprimento de onda completo incluído nesse intervalo. Ele está destacado de azul mais escuro, e a gente tem dois ventres, que seriam as duas partes maiores. Beleza? Então não esquece ali, ó, um terceiro harmônico, que a gente teria 3 ventres. Observe também que a gente tem um número de nó que é superior em 1 ao número do harmônico.
No primeiro a gente tem 2 pontos fixos, então nós temos 2 nós e a gente tem o primeiro harmônico. Já no segundo a gente tem 3 pontos fixos, então a gente tem 3 nós, só que é o segundo harmônico. E nessa terceira imagem nós temos 4 pontos fixos que representam o terceiro harmônico. Então o número de harmônicos é o número de nós menos 1. Beleza? Vamos ficar atento. Lembra que como a gente tem meio comprimento de onda representando o primeiro harmônico, então a gente pode determinar o comprimento de onda como sendo 2L sobre N. Se eu tiver apenas meio comprimento de onda, ok? N é o número de harmônico, é o primeiro harmônico. Então o comprimento de onda é 2 vezes o comprimento L, ou seja, 2L. Seria 2L dividido por 1. Já se eu tenho um segundo harmônico, então eu teria 2L sobre 2. Então o comprimento de onda é igual a L. Então a gente tem um comprimento de onda encaixado nesse intervalo da corda vibrando. E já na terceira imagem tem 1,5 comprimento de onda. Então seria o terceiro harmônico, você substituiria N, 2L sobre N, ou 2L sobre 3, que daria 2/3 de comprimento de onda. Beleza? Certo? Para determinar a frequência, lembra que V é igual a lambda sobre F. Então a gente fazendo a substituição do lambda por esse 2L sobre N, a gente tem a expressãozinha que está ali. F é igual a N vezes V sobre 2L, onde V é a velocidade e L é o comprimento dessa corda, ou com o intervalo onde ela está contida. Beleza? Então, se você tiver o primeiro harmônico, V sobre 2L, segundo harmônico, V sobre L, terceiro harmônico, 3V sobre 2L. É muito simples. Falando assim, parece um negocinho mais complicado, mas é bastante simples. No final dessa videoaula vai ter exercício resolvido. Beleza? Então, lembra que em cordas vibrantes, o número de nós é 1 a mais o número do harmônico. 4 nós, terceiro harmônico, 5 nós, quarto harmônico, e por aí vai. Beleza, gente? Tá claro? Lembrando que isso é uma videoaula, qualquer coisa que você não entendeu, volta um pouquinho o vídeo e escuta de novo. Volta um pouquinho o vídeo, escuta de novo, tenta procurar a gente para tirar dúvidas, beleza? Aqui a gente tem mais uma imagenzinha da harpa da Pandora, do Cavaleiro do Zodíaco. Se você assiste, você conhece. Tá aí, ó, ela tocando um instrumento de corda. Cada corda que ela toca vai apresentar um perfil de onda vibrante estacionária. Então, falando um pouco sobre tubos sonoros, é importante que vocês entendam que vai depender se o tubo é aberto ou se o tubo é fechado. Lembra daquilo que a gente já viu? Tubos fechados são instrumentos pobres. Mas, tio, por que um tubo fechado é um instrumento pobre? Porque ele não admite harmônicos pares. Tubos fechados não admitem harmônicos pares. Tubos fechados só admitem harmônicos ímpares. Mas, Amaury, por que acontece isso? Por causa desse perfil da onda que a gente tem representado na imagem aí. Você observa que é 1/4 de comprimento de onda. É só esse pedacinho aqui, ó. É 1/4 de comprimento de onda. Enquanto o perfil era meio que isso aqui, para uma onda estacionária numa corda, certo? Onde a gente tem um ventre, aqui a gente tem meio comprimento de onda. Aqui eu tenho 1/4 do comprimento de onda. Então na extremidade fechada, a onda tem um perfil diferente da extremidade aberta. Então a gente vai ter sempre essa característica, ó, fechado, aberto, 1/4 desse comprimento de onda. Então, pelo amor de Deus, tenha em mente que não dá para encaixar. Observa o próximo harmônico, é o terceiro harmônico. Não dá para a gente encaixar um harmônico par nessa configuração, porque o perfil da onda na extremidade fechada desse tubo é diferente do perfil aberto da onda na extremidade aberta, certo? Então não admitimos harmônicos pares. Mas, tio, então quais são os harmônicos que ele vai admitir? 1, 3, 5, 7, só harmônicos ímpares, certo? Aí a gente tem a imagem do primeiro harmônico, do terceiro harmônico e a imagem do quinto harmônico. Como ela só admite harmônicos ímpares, a nossa expressão vai mudar um pouquinho. Lá onde tinha 2, agora vai ter um 4, porque o perfil agora vai ser 1/4 de comprimento de onda, como sendo o primeiro harmônico. Então, no primeiro harmônico, L, que é o comprimento do tubo, ele representa 1/4 daquele comprimento de onda. 1/4 do comprimento de onda. Então, não esquece disso, certo? 1/4 do comprimento de onda. Então, quando a gente coloca ali, por exemplo, 1,5 comprimento de onda, a gente vai ter aí o terceiro harmônico. Então, lembra que esse comprimento de onda, ele depende do comprimento desse tubo. Então, quando a gente tem aquelas garrafinhas, a gente fez até experiência em sala de aula. Então, à medida que você coloca água, você está diminuindo o tamanho de L, e o comprimento de onda é proporcional ao tamanho de L, e a frequência é inversamente proporcional ao tamanho L.
Então, com um L menor, a tendência é que a gente obtenha uma frequência maior. Menor L, maior frequência. Maior L, menor frequência. Então, à medida que você vai diminuindo o comprimento, você está tornando o som mais agudo, ok? Naqueles tubos. Tem aquelas flautas, a gente viu bastante exemplos em sala de aula. Já quando a gente tem um tubo aberto, aí a gente volta a ter uma característica bem parecida com o de ondas em uma corda. Porque apesar do perfil ficar assim, ó, que imagem linda essa, o perfil ser assim, observa, é 1/4 de comprimento de onda mais 1/4 de comprimento de onda. Se eu estou somando 2/4, eu tenho esse perfil, olha, que é a metade do comprimento de onda. Ou seja, um ventrezinho bem feitinho. Ok? Então a gente volta a admitir harmônicos pares. Eu tenho o primeiro harmônico, segundo harmônico, terceiro harmônico. Então, como a gente tem esse perfilzinho assim, ó, com um nozinho no meio, então nesse caso o número de nós, ele é igual ao número de harmônico. Um nó, primeiro harmônico, 2 nós, segundo harmônico, 3 nós, terceiro harmônico, e assim por aí vai. A expressão é igual, fidedigna, ao que a gente tinha lá naquela expressão das cordas, das ondas em uma corda. Tubo aberto, a matemática dele é igual ao do tubo aberto, a matemática dele é igual de uma onda numa corda. O que muda a matemática é um tubo fechado. Então fica muito atento. Tubo fechado só pega cada harmônico 1/4 de comprimento de onda. Então você tem primeiro harmônico, terceiro, quinto. Não temos harmônicos pares, são instrumentos pobres. E já nos tubos abertos, ele admite harmônicos pares, com primeiro, segundo, terceiro harmônico e por aí vai. Lembrando que N é o número de harmônicos, que no tubo aberto é coincidente ao número de nós. Então, o número de nós é igual ao número de harmônico. Já numa corda, o número de nós ele é superior em 1 ao do harmônico. Então, 2 nós, primeiro harmônico, 3 nós, segundo harmônico. Beleza? Ficou legal? Vamos focar nos estudos e agora a gente vai fazer uma pausinha e vamos fazer alguns exercícios, atividades do livro de vocês. Agora vamos resolver umas questõezinhas do livro de vocês. Começamos pela questão de número 3 da página 368 dos exercícios praticando. A questão número 3, que é a questão da UFRGS de 2019, diz o seguinte: uma onda sonora propaga-se no ar a uma sucessão de compressões e rarefações da densidade do ar. Na figura abaixo estão representadas esquematicamente ondas sonoras estacionárias em 2 tubos, 1 e 2, abertos em ambas as extremidades. Os comprimentos dos tubos 1 e 2 são respectivamente L e L sobre 2, como vocês podem ver aí na figura, sendo lambda 1 e lambda 2 os respectivos comprimentos de onda das ondas representadas nos tubos 1 e 2, e F1 e F2 suas respectivas razões entre os comprimentos de ondas lambda 1 e lambda 2, e as frequências F1 e F2 são nessa ordem. Então ele pede que a gente determine na ordem lambda 1, lambda 2, F1 sobre F2, qual é a razão entre elas, ok? Vamos prestar bastante atenção que a gente tem meio comprimento de onda para essas duas fases na figura. Então, o que eu vou ter? Para a onda 1, certo? Para o tubo 1, lembrando que nós vamos tratar sempre N igual a 1. Então, para o tubo 1, o que nós vamos ter? O lambda 1 vai ser igual a 2L sobre N. Como N é igual a 1, 2L sobre 1. Então, o lambda 1 será igual a 2L. Para o 2, o que nós vamos ter? Lembrando que o N é igual a 1. Então, como lambda 2 é 2L sobre 2, dividido por 1, que 1 é o valor do N. Então, 2 dividido por 2 cancela. O meu lambda 2 será igual a L. Então, observa que pela figura você já percebe que o comprimento de onda 1 é o dobro do comprimento de onda 2. Ok? Então, se eu for fazer a razão lambda 1 sobre lambda 2, vai ser bem very simples. 2L dividido por L. Cancela L com L. Então, esta razão, lambda 1 sobre lambda 2, é 2.
Então isso já nos deixa com as alternativas B ou C. Para determinar para determinar se é letra B ou letra C, a gente precisa da razão entre as frequências. Lembrando, F será N que multiplica V, só que o N vale 1, 1 vezes V, dividido por 2L. Já no caso do F2, seria 1 vezes V, dividido por 2 vezes L sobre 2. Cancelei, cancelei. Então, observa. F1 dividido, subir um pouco a imagem, por F2, será igual a V dividido por 2L, que é o nosso F1, e apenas V sobre L dividido por V sobre L, que é o F2. O que eu vou fazer? Repete a primeira, V dividido por 2L, para multiplicar pelo inverso da segunda, L dividido por V. Cortei um V com outro V, ficou cancelado um L com outro L, 1 sobre 2. Ou seja, a razão deu 1 sobre 2. Isso nos dá a alternativa C, respectivamente 2 e 1 sobre 2. Dando continuidade, meus amores, nós vamos para a questão 2 da página 370, questão 2, página 370, dos exercícios complementares. A questão 2, ela nos diz o seguinte: a figura abaixo representa uma onda estacionária produzida por uma corda de um instrumento de comprimento L igual a 50 centímetros. Sabendo que o módulo da velocidade de propagação das ondas nessa corda é de 40 metros por segundo, a frequência da onda é de... Se você observar atentamente para o desenho, o perfil dessa onda, vocês vão perceber que ela apresenta 1,5 comprimento de onda para L. Então, nesse intervalo L, vocês têm uma figura melhor aí, eu tenho 1,5 lambda, ok? Observe, é como se você dividisse ela em 3 partes, então você tem 3 meios de comprimento de onda, ok? Ele me fala na questão que o L vale 50 centímetros e que a frequência, na verdade a frequência é pedida, né? E ele me disse que a velocidade é de 40 metros por segundo. Então, lembra, como trata-se de uma onda numa corda, Fn é igual a N vezes V dividido por 2L. Lembrando que esse N vai ser igual a 1. Esse N é igual a 3, porque nós temos 1, 2, 3, 4 nós. Então, esse aqui é o terceiro harmônico. Terceiro harmônico, então esse F vai ser igual a 3 vezes a velocidade, que é 40, dividido por 2 vezes o comprimento de onda, que é quanto? 50 centímetros. Então, não vamos usar 50 centímetros, vamos usar 0,5 metros. Ok, crianças? Por que eu vou usar 0,5 metros? Porque aqui a gente tem esse valor em metros por segundo, senão vai dar choque na unidade. Então, vamos lá. 2 vezes 0,5 é 1. Então, essa frequência é 3 vezes 40, 120 Hz. 120 Hz, letra E.